Se você gosta de ler, mas tem dificuldade em compreender o que o autor está dizendo, ou tem dificuldade de se concentrar na leitura, esse vídeo é para você. E eu vou te mostrar não com achismos, mas com um ensinamento simples, porém poderoso de um dos melhores especialistas em leitura que já existiu, e no fim, ainda vamos fazer juntos um exemplo aplicando a técnica. Fala pessoal, meu nome é Juan e hoje nós vamos aprender um conceito que a princípio pode parecer simples, mas que quando aplicado faz toda a diferença na nossa vida de leitura. Muita gente quando pega um livro para ler, geralmente segue o mesmo processo padrão. Escolhe o livro, senta em algum lugar e lê. E eu não sei se você já ouviu falar disso, mas nós precisamos aprender a ler de verdade. E aí você pensa, como assim? Eu sei ler. Sim, você até sabe ler, porque a escola nos ensinou a isso. Porém, a escola parou no primeiro estágio da leitura. Como assim, Juan? A leitura tem estágios? Tem. Porém, na escola, para o autor que nós vamos estudar, nós aprendemos apenas o primeiro estágio da leitura, que é o estágio onde nós unimos letras e formamos palavras. Mas isso, é claro, vai mudar a partir de hoje, porque você encontrou o canal certo que fala sobre leitura. Meu objetivo aqui é fazer com que você leia mais e melhor, então se inscreva no canal. Beleza, então, entendido isso, vamos ver o que Mortimer Adler ensina no livro Como Ler Livros, que é o conceito de conversar com o autor. Para quem não sabe, Como Ler Livros é um clássico para quem quer ler mais e melhor. Vale muito a pena ter e ler esse livro se você quer realmente levar a leitura a sério na sua vida. E eu vou deixar aqui na descrição o link para a compra desse livro caso você tenha interesse. Adler nos explica que a maioria dos leitores tem uma postura passiva enquanto lê, que seria sentar e simplesmente receber aquilo que foi escrito no livro. Mas para ele, esse é o pior tipo de leitura, que é a leitura chamada passiva, em que o leitor vira apenas um espectador do livro. Adler diz que conversar com o autor é assumir o papel de participante do pensamento que está sendo construído no livro, e para isso é necessário uma postura ativa do leitor. Ele diz o seguinte sobre leitura ativa: é uma espécie de diálogo, embora, é claro, o leitor tenha que assumir ambos os lados da conversa. Ler sem dialogar é como assistir um debate em silêncio. Ler conversando com o autor é como subir ao palco e entrar no debate. Para Adler, ler bem é pensar enquanto se lê, ao invés de apenas absorver palavras. O leitor deve agir como alguém que está frente a frente com o autor, questionando, tentando compreendê-lo, avaliando seus argumentos e até discordando quando necessário. E isso faz total sentido porque, sem essa postura, acontece aquele famoso fenômeno. Os seus olhos estão apenas passando pelas palavras, mas a sua mente está pensando em outra coisa totalmente diferente, e por isso você chega no final da página de um livro sem lembrar o que você leu. E é por esse motivo que a técnica de conversar com o autor vai ser fundamental para a construção dessa leitura ativa. Então, vamos lá. Como colocar em prática a técnica de conversar com o autor? Adler sugere que ao ler você precisa fazer 4 movimentos mentais como se estivesse dialogando com o autor. Quando você iniciar a leitura do seu livro, você vai perceber que o autor vai desenvolver algum conceito. Quando você se deparar com isso, você vai iniciar os 4 estágios da conversa com o autor. No primeiro estágio, você vai perguntar: qual o tema principal desse livro ou capítulo? Qual problema o autor quer resolver? Ao fazer isso, você vai descobrir sobre o que o autor está falando e por que ele está falando disso. Aqui você busca o propósito geral, o problema central ou a intenção que motivou o texto. No segundo estágio, você vai interpretar. E você pode se fazer perguntas do tipo: quais são as principais ideias que sustentam o argumento? Ou como ele organizou o raciocínio? Há exemplos e comparações e provas do que ele está afirmando? Então você vai compreender as ideias e argumentos que o autor usa para sustentar sua tese. Aqui você mergulha no como ele pensa, analisando as partes, definições e conexões do texto. No terceiro estágio, você vai avaliar. E nesse momento você vai se perguntar: o autor realmente provou o que ele quis demonstrar? Os argumentos dele são consistentes ou convincentes? Eu concordo com ele? Totalmente, parcialmente ou não? O objetivo é examinar se as ideias do autor fazem sentido, se estão bem fundamentadas e se você concorda ou discorda, e também o porquê. No quarto estágio, você vai responder. Nesse momento entra a sua contribuição com todo esse pensamento e você pode se fazer perguntas do tipo: como essa ideia se conecta com o que eu penso ou vivi? O que essa leitura me faz pensar ou compreender melhor? Se eu estivesse diante do autor, o que eu responderia a ele? Ou o que eu gostaria de acrescentar, corrigir ou desenvolver a partir daqui? E o objetivo aqui é reagir às ideias, construindo suas próprias posições. Aqui você encerra o ciclo da leitura ativa e não só entende ou julga, mas acrescenta algo seu. Fazendo esses passos, você vai ter os seguintes benefícios na sua vida de leitura. 1. Aumenta a compreensão profunda.
Quando você faz perguntas ao texto e tenta responder como se conversasse com o autor, você sai da leitura mecânica e entra na leitura pensada. 2. Ativa o pensamento crítico. Em vez de aceitar tudo automaticamente, você passa a avaliar ideias, a argumentar mentalmente e até discordar com fundamento. 3. Melhora a memorização naturalmente. Quando você se envolve questionando, concordando ou reagindo ao autor, o cérebro entende que aquilo importa e grava com muito mais facilidade. 4. Ajuda a identificar o que realmente importa no texto. Isso acontece porque você começa a enxergar a estrutura do livro e não apenas frases soltas. 5. Cria uma leitura interativa e menos entediante. Ler desse jeito é muito mais estimulante. Você anota, reage, critica e dialoga mentalmente. A leitura deixa de ser passiva e cansativa e vira um jogo intelectual. 6. Desenvolve sua capacidade de expressão e argumentação. Ao tentar responder ao autor com suas palavras, você aprende a formular ideias com clareza. Você não só lê melhor, mas fala e escreve melhor também. Agora, para você, uma dica bônus. É muito importante que nesse processo de conversar com o autor, de fazer a leitura ativa, você escreva, sublinhe, grife, use o marca-texto, porque isso vai te envolver na leitura e, consequentemente, te ajudar a absorver ainda mais o conteúdo. Se você tem pena de escrever no livro, use cadernos, folhas, post-it, enfim, tudo que possa te ajudar nesse momento é válido. Agora, para ficar mais claro para você, vamos fazer juntos esse processo de conversar com o autor a partir de um texto fictício para você entender como seria. Imagine que você está lendo um livro sobre a vida de leitura e o autor ele desenvolve a seguinte frase: a leitura transforma a mente porque expõe o leitor a pensamentos que ele não teria por conta própria. E aí, agora a gente começa a conversar com o autor e a gente começa a perguntar o que exatamente você quer dizer com transforma a mente. Transforma como? De que tipo de transformação você está falando? Você está dizendo que só ler já muda a mente ou é preciso de algo a mais? E aí, com base nessas perguntas, eu vou ter um direcionamento mais assertivo para fazer os próximos passos. E aí a gente parte para a interpretação. Ele está dizendo que a leitura amplia o pensamento porque nos apresenta ideias que sozinho talvez nós nunca consideraríamos. E aqui a gente já começa uma interpretação do que o autor quis dizer. E aí a gente prova que entendeu a intenção real do autor. E aí só depois disso a gente pode seguir, porque é importante que a gente faça uma avaliação honesta do que ele quis dizer. Partindo para a terceira etapa, nós vamos avaliar aquilo que ele disse. Ok, faz sentido, mas nem toda leitura transforma, né? Já que eu já li coisas que não mudaram nada em mim e talvez o autor esteja pressupondo um tipo específico de leitura, né? Uma leitura ativa, uma leitura refletida. Aí sim eu poderia concordar com ele. Beleza? Aí nessa etapa, nós já estamos pensando junto com ele e não só recebendo aquilo que ele ensinou. E aí a gente parte para a quarta etapa, que seria responder a tudo isso que a gente desenvolveu, o que, na minha opinião, a resposta final seria que eu concordo parcialmente com o que ele disse. É claro que a leitura tem potencial para transformar, mas eu acredito que ela só transforma quando o leitor interage com o conteúdo, pensa sobre ele, discute internamente. Caso contrário, vira apenas uma informação passageira que ele adquiriu, depois ele vai perder. E aí que sim, nós chegamos no nível de diálogo com o autor e nós estamos construindo, né, esse pensamento junto com ele. É claro que você não vai apenas pegar um trecho, um parágrafo e fazer essa leitura ativa, essa conversa com o autor apenas nessa frase como eu fiz. Você pode ler uma página inteira ou um capítulo inteiro e discutir a respeito de tudo aquilo que foi construído, né? Até porque você precisa pegar aquilo que foi as afirmações que o autor fez e verificar no decorrer do capítulo e dos parágrafos que vão ser desenvolvidos se aquilo que ele falou ele está conseguindo provar, ele está conseguindo apresentar fatos e argumentos para te convencer. Então você vai fazer todo esse passo a passo não apenas com frases, mas com um capítulo ou com uma ideia geral ou com uma folha inteira, enfim. Você não precisa fazer apenas com um trecho pequeno, senão você vai levar muito tempo fazendo isso. Então coloque em prática essa dica e você vai perceber como você vai absorver muito mais os conteúdos que você tem lido. Eu vou deixar aqui também para vocês esse vídeo sobre o Kindle que está bem interessante, só clicar e assistir. Eu te convido a se inscrever também no canal e curtir esse vídeo e a gente se vê numa próxima. Um abraço e valeu!